Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Hoje o coração está aqui batendo na boca porque é a primeira vez que eu vou fazer uma live. Eu fui pensar nisso ontem, sabia? Eu nunca fiz uma live com o Rafael, né? O Rafael, para quem não conhece, é o meu terceiro filho, é o meu primeiro filho do meu segundo casamento, mas na ordem é o meu terceiro filho, né? E a hora que ontem a gente programou semana passada de fazer essa live, e a hora que eu fiz a postagem ontem, eu falei, gente, é a primeira vez que eu vou fazer uma live com o Rafa. Então o coração está aqui a mil. Eu vou chamá-lo aqui porque ele já deve estar por aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei como é que é esse negócio não, peraí. Eu acho que eu tenho que chamar ele aqui, peraí. Vou entrar que a gente conversa um pouquinho mais aqui. Aí, entrou. Boa Tudo noite. bom, Rafa? Oi, pai. Eu estava falando com o povo aqui ontem, na hora que caiu essa ficha, só ontem, né? Na hora que eu fiz a postagem falando da live, na hora até escrevi no reloginho, eu falei, a primeira vez uma live com o Rafael. Porque eu já fiz live com um monte de gente, mas ontem caiu essa ficha, né? E aí o coração tá assim, veio na boca de ansiedade, porque eu falo, é a primeira vez, né? Tudo na primeira vez a gente fica nervoso. Mas tá aí. Para quem não sabe, o Rafael é o meu terceiro filho, na ordem, né? É o meu primeiro filho do meu segundo casamento. E tem assim uma trajetória muito interessante que tem a ver, inclusive, com a pós-graduação em terapias integrativas, né? Por quê? Ele vai contar essa passagem, mas eu quero só fazer um spoiler aqui, porque eu acho que é uma coisa interessante. Ele nasceu dentro de um salão de treinamento, falando assim de uma forma metafórica, exagerada, mas ele nasceu dentro de um salão de treinamento. E ele viveu a vida inteira dele vendo eu e a Carla trabalhando o tempo todo, fazendo o que a gente faz, né? E nós nunca o obrigamos, nem ele nem a Júlia, a fazer nenhum treinamento. Nunca obrigamos, tem que fazer leader training, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente nunca obrigou a nada. Ok. Quando foi em 2015, ontem, inclusive, no encerramento lá do LT, no bate-papo, eu estava falando sobre isso. Ele foi para Machu Picchu. Todo ano a gente leva um grupo para fora, né? E aí o Rafael fez parte desse grupo em 2015, quando a gente foi para Machu Picchu. E num trabalho específico, porque a gente faz trabalhos nessa viagem, não é só turismo, né? Então tem vários trabalhos. O Rafael entrou em parafuso, mas em parafuso assim, perdeu o rumo de casa, não foi isso, Rafa? Sim. Ficou assim completamente, cara, o que que eu sou, para onde que eu vou, o que que eu faço, ou seja, perdeu o rumo de casa. Não estou falando bobagem, né, Rafael? Não. E aí quando desembarcou no Brasil, mas desembarcou no Brasil, ele falou comigo assim, pai, vou pro Leader Training. Eu falei, ok. Passou. 3, 4 dias depois ele falou, tem Leader Training, tal data. Tipo, 10 dias para frente. Eu falei, ok. E ele veio para esse Leader Training. E a trajetória dele, tá certo? Dentro dessa abordagem da psicologia transpessoal, dentro da terapia integrativa, começou a partir daí. Então, para vocês que estão assistindo a essa live agora, se você tem interesse em saber o que é a terapia integrativa, o que é a terapia transpessoal, digita aí pós, é só digitar pós, que a gente vai mandar o link para você ver o descritivo, ver o que é, para você entender, tá? Porque foi a trajetória do Rafael, começou a partir exatamente desse processo. Mas conta essa passagem aí, Rafael,
na hora que você entrou em parafuso? O que passou pela sua cabeça? Que aí você começou essa trajetória. Eu acho que isso é importante. É, até um pouco de trás para frente, né? Assim, ano passado, quando foi lançada a primeira turma da pós-graduação, e o Tadashi, é que eu vou misturar Tadashi e pai, porque às vezes até eu fico meio confuso. No treinamento eu tento falar Tadashi, mas às vezes não vai. Enfim, quando meu pai convidou nós, né, todos os terapeutas do ITK, quem gostaria de fazer parte do time da pós-graduação, eu fiquei muito feliz, né? A princípio com o convite, mas também um pouco apreensivo, que eu falei, o que que eu poderia de fato passar para as pessoas ali durante a pós-graduação. E aí quando veio todas as matérias que eles estavam pedindo que estivessem dentro do cronograma da pós, eu me identifiquei muito com essa, que é a gestão e o desenvolvimento de treinamento e a migração para o digital, porque foi do momento em que eu entrei no ITK, foi muito o movimento que eu pude acompanhar, né? Então, desde o desenvolvimento da gestão e até agora, desde 2020, essa nossa migração para o digital. Mas o que eu sinto que de fato ficou forte para mim tudo isso? Como o Tadashi falou, eu sempre acompanhei o trabalho do Instituto. Mas enquanto criança, enquanto adolescente, nada era algo que me chamava. Né? Eu olhava para aquilo como sendo o trabalho dos meus pais e ponto. Eu sempre fiz terapia, desde 6 anos de idade. E em 2015 eu já estava na faculdade e eu, sinceramente, no momento em que eu entrei no terceiro ano do colegial e comecei a precisar de fato tomar a decisão do que eu iria fazer, que precisava fazer inscrição de vestibular, etc., eu nunca me senti pronto para tomar essa decisão. Era algo que eu tinha muita dúvida. Tanto que quando eu fui fazer o meu vestibular, eu prestei medicina, arquitetura, administração e direito. E não passei em medicina e nos outros todos eu passei. Então, assim, eu estava muito perdido, né? E na época eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu estava nos Estados Unidos na época e ela falou assim, eu passei, na hora que eu recebi o resultado que eu tinha passado em arquitetura, era a última que faltava, eu estava nos Estados Unidos e aí a hora que eu liguei para ela, ela falou, eu estava sem saber o que fazer, se eu fazia inscrição em arquitetura, se eu fazia inscrição em administração, enfim. E aí minha mãe falou assim, Rafael, você tem duas opções. Ou você emenda essa viagem que você já está fazendo em um intercâmbio e já fica aí, ou você volta e começa a levar isso de novo para sua terapia. E isso a gente estava falando assim, eu estava no meio de janeiro para começar as aulas em março. E aí eu comecei a faculdade e teve a oportunidade de eu ir para essa viagem. Eu sempre gostei de arquitetura, me identifiquei e foi ótimo. Quando nessa viagem eu pude de fato, com mais maturidade do que na minha infância e na adolescência, entrar em contato com o autoconhecimento, eu pude perceber que existia da minha parte uma lacuna, existia um buraco de muita coisa que eu ainda não entendia de mim mesmo, das minhas questões, do que eu queria e que eu precisava de alguma forma buscar respostas para isso. E que isso não seria a faculdade, isso não seria nada muito racional que iria me ajudar a buscar essas respostas, que eu precisava de fato fazer esse mergulho para dentro. E aí é lógico que naquele momento eu falei, precisa ser com meu pai e com o instituto, enfim, que sempre foram referências nesse caminho do autoconhecimento. E aí fui para o Leader Training. Quando eu fiz o Leader Training, quem aqui já fez, quem está na live já fez, sabe do que eu estou falando, existe um momento no final do Leader Training que é muito impactante. E naquele momento eu senti algo muito forte dentro de mim, mas era uma sensação de fato de eu estar conectado, eu me sentia vivo, né? Eu me sentia dentro do meu corpo. Foi muito, muito, muito impactante. E naquele momento eu falei assim, eu não posso deixar esse trabalho morrer. Eu preciso, de alguma forma, continuar esse trabalho que meu pai começou, que minha mãe hoje está aqui, e eu preciso seguir nesse trabalho, né? E naquele momento eu decidi que eu, de alguma forma, começaria a trabalhar dentro do Instituto. Naquela época, lógico, eu não estava capacitado
para fazer qualquer trabalho no instituto, e aí eu comecei a entrar na parte administrativa, né? E aí eu lembro muito de uma conversa que eu tive com meu pai e que eu queria parar a faculdade de arquitetura e mudar para psicologia, que era algo que eu via que fazia muito mais sentido, né, naquele momento, achando que era isso que eu realmente precisava. E aí meu pai falou que naquele momento eu não iria, que se eu tinha decidido começar com arquitetura, eu iria levar a faculdade de arquitetura até o fim, e se num outro momento eu decidisse, depois de terminar a arquitetura, fazer psicologia, eu faria psicologia. Mas primeiro eu ia terminar aquilo que eu tinha começado. Naquele momento, lógico, eu não entendi muito aquilo. E aí ele falou, muito do que você precisa para trabalhar no instituto, você não vai encontrar na faculdade de psicologia. Você vai ter outras formas de se formar e, enfim, ter toda a capacitação que você precisa para poder atuar enquanto terapeuta e realmente estar dentro do instituto. E aí foi muito da trajetória. E aí, só para encerrar, para não ficar muito longo, por que que eu fiquei muito feliz com o convite da pós-graduação e com a pós-graduação em si? Porque hoje, né, agora já, enfim, à frente dos treinamentos, etc., toda a bagagem que eu tenho, em momento algum eu aprendi isso em um único lugar, entende? Se não com o meu pai, né? E ele disponibilizar isso dentro de uma pós-graduação, como é a pós-graduação dele, né, em terapias integrativas, é um conteúdo riquíssimo e que, óbvio, dentro de tudo que eu já consumi, parece que eu estou puxando sardinha para o nosso lado, lógico, mas dentro de tudo que eu já consumi, pós-graduação em psicologia transpessoal, N cursos dentro dessa área de desenvolvimento e autoconhecimento, após ela condensa uma quantidade de assuntos dentro dessa área e com uma diversidade tão grande que é muito rico para quem quer fazer qualquer trajetória dentro do autoconhecimento. E aí, complementando, porque muitas pessoas acham que é só esse lado terapêutico, né? Então, assim, vou fazer a pós-graduação se eu for trabalhar como terapeuta. A partir do momento que você começa, e foi muito essa minha trajetória, a trabalhar como terapeuta ou a consumir este conteúdo de terapeuta, você começa a ter um impacto e uma transformação na sua vida pessoal muito grande também. Mas por quê? Você começa a tomar consciência de muita coisa, entende? E aí isso faz uma grande diferença. Então, a pós-graduação, para mim, ela é fantástica, no sentido de quem quer trabalhar como terapeuta, mas também quem quer se aperfeiçoar enquanto humano, enquanto pessoa, né? É um recurso muito lindo. Então, minha trajetória foi essa. O Rafael tá falando umas coisas assim interessantes. Na hora que ele foi falando aqui, coisas assim que eu já não lembrava, né? Por exemplo, essa passagem dele que ele foi para os Estados Unidos e conversou com a mãe dele, eu não lembrava mais dessa passagem. Mas tem uma outra passagem que ele não contou e eu nem sei se ele vai lembrar disso. Mas na época, ele era pequeno, criança. Mas eu quero contar essa passagem porque eu falo como é que as coisas vão, de alguma forma, caminhando para o que tem que ser, né? Uma vez eu entrei dentro do quarto dele, tinha um papel colado na parede, ele devia ter, sei lá, 10, 12 anos no máximo. Ele tinha um papel colado na parede com várias coisas que ele queria fazer na vida, né? Hoje ele tem um projeto de vida, como eu tenho, todo mundo tem. A gente ensina a montar um projeto de vida, e inclusive na pós-graduação também esse trabalho é mostrado, mas de qualquer forma, a gente sempre fez. E ele tinha criança no projeto de vida dele, assim, um monte de bolinha, né? O nome dele, um monte de bolinha e coisas que ele queria fazer na vida. E por incrível que pareça, uma das coisas que estava escrita lá era trabalhar no instituto do meu pai. Não é isso, Rafa? Sim, eu tenho esse papel até hoje. Você lembra, né? Era isso, Sim. não era? Trabalhar no instituto do meu pai, né? E tava lá. E era moleque, né? Ok. Agora, o que eu quero mostrar? E eu fico feliz do Rafael ter esse reconhecimento também, né? Porque eu tô velho. Eu tô com 65 anos, né? Velho que eu quero dizer, eu já tô começando a entrar na reta final da vida, né? Se pensar assim, se eu viver muito mais, certo?
com saúde, em condições de trabalhar, mais 15 anos, mas, né, não muito mais do que isso, com certeza, porque cansa, né? Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero deixar um legado. Então, assim, de tudo que eu pude aprender, de tudo que me ensinaram, né, e de tudo que eu pude desenvolver dentro desse processo da terapia integrativa, e eu quero ensinar. E é por isso que eu criei a pós. E o Rafael, na hora que ele lembrou disso, eu fiquei muito feliz, porque assim, não é só o meu conhecimento, tá certo? Tem vários professores com várias matérias. Ou seja, a Marisa Salgado, que é uma das alunas, eu falo isso o tempo todo porque foi a definição mais linda que eu pude escutar, foi a dela nesse sentido. Ela fala, a pós-graduação em terapias integrativas do Tadashi já é uma terapia, que é exatamente o que o Rafael falou. Então, na medida em que você faz a nossa pós-graduação, o que acontece é que nós temos um objetivo muito claro na pós-graduação. Ou seja, você aplicar tudo que você está aprendendo ali para fazer um processo de autotransformação, que foi o que o Rafael fez. Tá certo? E a partir desse momento que você faz esse movimento de autotransformação, agora você pode começar a olhar para fora e começar a ajudar outras pessoas. Né? Então, o Rafael, por exemplo, ele formou em arquitetura, tá certo? E fez a pós-graduação em psicologia transpessoal, em terapia integrativa. Né? E a partir desse ponto, ele começou toda uma trajetória, obviamente, de agregar outras ferramentas, outros recursos, para começar a trabalhar como terapeuta. Né? Então, assim, se você tem um monte de gente perguntando aí como é que é a pós... Opa, peraí. Bagunçou aqui. Perguntando como é que é a pós, quanto tempo e essas coisas todas, eu vou pedir um favor para vocês, para a gente não ficar perdendo tempo. Digita aí pós, pós. E a gente manda o link para você com todas as informações, tá? Então, quanto tempo é, objetivo, os professores, ou seja, o valor, como paga, ou seja, tem tudo aí, tá? As inscrições são até no dia 30 de dezembro agora. Por isso que a gente está fazendo essa live, porque dia 30 agora, daqui a 12 dias, 12 dias a gente encerra as inscrições. Então, se você tem interesse, não tem compromisso, né? Mas eu quero ler, quero entender, quero saber o que é. Ok, manda aí, digita aí, pós, e a gente manda para você, tá? O que eu acho que é importante, por que eu pedi para o Rafael contar essa história, tá? Que foi uma das perguntas que fizeram aí, inclusive, tá? Mas digita aí pós, que você vai ter essa informação por escrito também. Mas vamos lá, eu acho que é um ponto importante para que você tenha assim, consciência da proposta, tá? Primeiro, é uma pós-graduação, ou seja, se você já tem uma graduação, é uma pós-graduação, reconhecida pelo MEC, e que você pode usar o conteúdo, o aprendizado da pós-graduação para migrar de carreira e começar a trabalhar como terapeuta, tá certo? Trabalhar com treinamento, e essa é uma das matérias que o Rafael ministra, que é exatamente essa questão de treinamento do mundo digital também, né, Rafa? Da Sim. parte digital e essas coisas todas. Então, ou seja, é um modelo de negócio. Não é só a terapia integrativa. A gente quer mostrar o beabá de como você pode fazer tudo isso fazer dar certo. Né? Então, se você tem uma graduação, ok. Você vai ter a pós-graduação reconhecida pelo MEC e o certificado como pós-graduado em terapias integrativas. Agora, o que acontece? Eu não quero migrar de carreira. Foi esse ponto que eu achei bonito que o Rafael falou. Você pode usar isso para a vida. Independente da profissão, independente do que você faz na vida, é como empresário, é como advogado, é como médico, não importa. É usar como entender de gente, como entender de ser humano. Né? Então, é para a vida. Tá certo? Foi esse o ponto que o Rafael falou. Agora, eu quero trabalhar como terapeuta. Ok, vai te capacitar a isso. Né? Agora, outro ponto importante que também acho que é bom as pessoas entenderem é o seguinte. Se você não tem uma graduação, que foi uma pergunta que me fizeram muito semana passada, ok,
você pode fazer a pós-graduação, só que você recebe um certificado do MEC como curso executivo, não como pós-graduação, né? Mas você pode fazer, tá? Para a vida, como autoconhecimento, que eu acho que esse é o primeiro objetivo, né? Que um processo de autoconhecimento para que você possa usar, transformar, fazer a autotransformação para depois aplicar em outras pessoas. Então, digita aí, pós, que a gente manda o link, aí você dá uma lida, dá uma estudada, e com certeza isso vai te ajudar em muitas coisas. Tá bom? Quer completar alguma coisa aí, Rafa? Tem duas coisas que eu quero colocar, assim, né? A primeira, até algumas pessoas falaram que são arquitetos, enfim. Eu parto muito desse princípio que eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E você sempre, mesmo que de repente escute algo, faça alguma coisa que não tenha sentido uma parte para você, tem alguma coisa que você vai ouvir e que vai fazer sentido e você vai poder usar, né? Agora, dentro, por exemplo, da arquitetura, vou falar um caminho contrário, mas a arquitetura, para mim, no momento em que eu queria parar, por exemplo, graças a Deus que eu não parei e terminei, hoje a arquitetura me traz uma bagagem fantástica dentro dos treinamentos, inclusive muito disso foi com que eu consegui elaborar essa matéria que eu dou dentro da pós-graduação, do desenvolvimento e gestão de treinamentos, porque a arquitetura me possibilitou trazer uma visão do todo, do macro, que é fundamental dentro de qualquer treinamento que a gente dá hoje. Entende? Desde o contexto geral do treinamento até pequenos detalhes. Isso eu não iria aprender, lógico, em uma matéria de psicologia, porque teoricamente realmente não tem nada a ver, mas faz uma diferença muito grande. E é Verdade. isso que eu sinto que a pós ajuda, sabe? Mesmo você é arquiteto, mas hoje eu falo isso também, lógico, com a bagagem da arquitetura. Você ter um ambiente, você estar num lugar que te proporcione um autoconhecimento, que você possa se sentir mais acolhido, tem recursos e ferramentas que podem fazer com que aquele ambiente fique melhor, né? E dentro disso, de casar profissões, o depoimento da pós que mais me impactou foi o da Marisa Salgado, que o Tadashi falou, que ela não tem nada a ver com terapeuta, ela tem uma empresa de consultoria, então, assim, trabalha no mundo corporativo, né? Ela é consultora, e quando perguntaram para ela, inclusive, se ela pensava em fazer uma transição de carreira e virar terapeuta, né, para estar fazendo a pós-graduação, ela falou assim que nesse momento não. Mas que o que ela está usando para lidar com pessoas, ela usa os recursos que ela tem na pós-graduação. E ela lida com pessoas diariamente. Agora, não é só ela que lida com pessoas diariamente. Todo mundo lida com pessoas diariamente, Pai, né? mãe. Então, eu acho que tem muito recurso, sabe, a pós-graduação. Bom, vamos lá. Eu quero. Ó, tem gente perguntando aí quanto tempo. São 18 meses, tá? Mas eu vou pedir um favor para vocês. Digita pós. A gente manda o link. É melhor porque você tem todas as informações. Entendeu? O tempo, o valor, os professores, as disciplinas e etc. Então, é melhor você digitar pós, receber o link, ler tudo. E se ficar alguma dúvida, a equipe de suporte, você entra em contato, a equipe de suporte entra em contato com você e responde tudo que precisar, tá? Eu quero pegar algumas perguntas aqui que colocaram na caixinha que a gente deixou e que eu acho muito interessante, tá? Acham que qualquer terapia pode ser feita no digital? Bom, vamos lá. Acham que qualquer terapia pode ser feita no digital? Não, tá? Não importa qual abordagem terapêutica, tá? Presta atenção. Não importa qual abordagem terapêutica. O fato não é qualquer terapia que dá para migrar para o digital, tá certo? Existem trabalhos, por exemplo, que essencialmente precisa de ser presencial, certo? Agora, muitos trabalhos, tá certo? Eles podem migrar para o digital na parte terapêutica, sim. E essa é uma das abordagens que o Rafael tem na disciplina dele, né? Agora, por quê? Eu vou repetir. Porque na pós-graduação, na nossa pós-graduação, nós não queremos só capacitar tecnicamente, tá certo?
terapeuticamente as pessoas. Por quê? Porque hoje, se parar um pouquinho para pensar, eu, por exemplo, deixa eu dar um passo para trás, porque eu acho que isso é importante. Eu sou um burro tecnológico, tá? Se tem uma pessoa que tem aversão a essa questão desse mundo digital, sou eu. Tá? Eu faço, hoje sou muito feliz com isso, agradeço muito, mas assim, a resistência que eu ainda tenho é muito grande. Tá? É muito grande. Por quê? Porque eu estou com 65 anos, tá certo? Então, por exemplo, o Rafael tira de letra. Pega criança de 5 anos de idade e tira de letra essa história, mas eu tenho uma resistência muito grande. E eu não sei quantos de vocês que estão assistindo essa live que também tem essa resistência com esse mundo digital. Tá? Agora, vamos falar sério. É possível, no momento atual, você estar fora desse mundo digital? Não é. Você pode não aceitar, você pode não gostar, você pode não querer, como eu. Tá? Agora, é impossível hoje você estar fora do digital. É impossível. Certo? Se você não entrar no digital, dentro de, não vou dizer 5 anos, não, 3 anos, você está fora do mercado. Não sei se você está falando bobagem, né, Rafael? Eu acredito que não. O, assim, até retomando a pergunta, né? Toda terapia funciona? Não, toda terapia não funciona. E esse foi um cuidado que a gente teve, uma preocupação nossa muito grande, quando a gente precisou, em 2020, por conta da pandemia, começar a fazer o trabalho no digital. Porque até então a gente trabalhava 100% no presencial. E no presencial, lógico, você pode fazer todas as terapias. Agora, o importante, e é isso, a pós mostra muito, é você saber o que, que dá para ser usado no digital e o que, que dá para ser usado no presencial. Qual que é o maior cuidado que eu acho que qualquer pessoa precisa ter quando for olhar para isso? O digital você não está do lado da pessoa. Se cai uma conexão, você não acessa aquela pessoa. Entende? Então, é óbvio que a partir do momento que você vai mexer com questões emocionais, que você vai mobilizar uma pessoa, qualquer coisa nesse sentido, você precisa ter esse cuidado, né? E após a gente mostra muito isso, a gente vai construindo justamente todo esse caminho do que você consegue trazer um bom resultado dentro do online, né? E que sim, ajude, traga recursos, tenha uma mobilização, mas que também não te coloque numa zona de perigo para caso você mobilize muito a pessoa, você não está ali do lado dela. Que foi muito o processo que nós passamos em 2020, quando a gente precisou sair dos treinamentos que eram 100% presenciais e começar com os treinamentos online. Verdade. Tem um limite que dá para chegar no online, isso é um fato, né? O que eu acho importante é você saber usar da melhor forma cada um dos recursos. Porque, evidentemente, o recurso do online você espalha para qualquer lugar no mundo, a qualquer horário, de uma forma fantástica. Mas, óbvio, tem a limitação de você não estar com a pessoa. Então, É. você ter esse mix do online com presencial, eu acho que é um modelo de negócio que funciona para a gente muito bem hoje e traz um resultado que pode atender pessoas que, de repente, estão muito distantes e não poderiam fazer terapia, por exemplo, se não fosse no online, ou como da mesma forma você manter o curso presencial que traz uma transformação mais profunda, você tem mais recursos para trabalhar com aquela pessoa. Então, esse mix eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Você prefere trabalhar no digital ou no presencial? A pessoa, eu acabei de responder isso mais ou menos, o Rafael também, né? Você prefere trabalhar no digital ou no presencial? É aquela história, tá? Eu não vou ser hipócrita, né? Porque é o que o Rafael acabou de falar. Nós trabalhávamos 100% no presencial. 2020, março de 2020, a gente foi obrigado a virar para o digital. Obrigado. Certo? E eu renasci nesse mundo digital. Então, até hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo a lidar com esse mundo digital. Quem que tem me ensinado isso? O Rafael. Quem que tem me ensinado isso? A Júlia. Tá certo? Por quê? Porque eles são jovens, é o que eu falei, e mexe nesse negócio
digital assim, com o pé e mão amarrado, né? Eu, como professor, gerente de TI, e eu patino um monte. Então, se me perguntar, hoje você prefere digital ou presencial? Hoje eu confesso de coração, os dois. Por quê? Porque um complementa o outro. É o que o Rafael acabou de falar. Então, o trabalho que não dá para fazer no digital, terapia, que de repente alguma técnica terapêutica que não dá para fazer no digital, vem para o presencial. Entende? Treinamentos, por exemplo, que é praticamente impossível fazer no digital, vem para o presencial. Vamos dar um exemplo. O curso de expansão de consciência, que é uma complementação da pós-graduação. Tá? Ou seja, não dá para fazer no digital, faz no presencial. Ou seja, então a pergunta que você me fez, você prefere digital ou presencial? Os dois. E vou repetir, seria hipocrisia da minha parte dizer que hoje eu não gosto de digital. Tá? O digital me fez renascer, né? Me fez renascer. E hoje, por exemplo, 20% dos alunos que vêm para o Leader Training, os outros treinamentos nossos presenciais, eles vêm do digital. Então, você que vai entrar nesse mundo, seja terapêutico, seja digital, a pós-graduação que o Rafael falou, vai te ensinar, além da parte terapêutica, tá? Em terapias integrativas, um negócio para que você consiga começar a fazer esse processo também para migrar para o digital. Né? Então, os dois. Hoje eu prefiro os dois. E vou falar mais, tá? Eu estive numa convenção há 20 dias atrás, mais ou menos, e o tema era digital e presencial. E que foi abordado o tema da seguinte forma: a turma que está no digital e não começar a fazer um movimento para o presencial, está fora do mercado. E o inverso também é verdadeiro. A turma que está no presencial e que não fizer um movimento para o digital, está fora do mercado. Por quê? Não tem outra maneira, tá certo? De você se apresentar para o mundo sem ser através do digital hoje, na proporção que ele pode fazer por você. Não é isso, Rafa? Com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática do que a gente falou. Nessa questão do quanto que o autoconhecimento, né, pode ajudar enquanto modelo de negócio, enquanto estratégia. Vocês já ouviram com certeza o Tadashi falar a frase: o sofrimento é a oposição ao que a vida te oferece. Em 2020, a vida ofereceu para a gente o digital, né? E hoje a vida oferece as possibilidades do digital e do presencial. O que eu sinto durante 2021, a gente foi com muita sede ao pote para o digital, todo mundo. Uma quantidade de cursos absurdas sendo oferecidas no digital, muita coisa. E a gente foi. Home office foi uma possibilidade para uma grande maioria de pessoas. E eu sinto que é um movimento, inclusive, que nós estamos fazendo hoje dentro do ITK. O presencial precisa retornar. Precisa retornar para o escritório, precisa existir um equilíbrio entre o Verdade. digital e o presencial. E é isso que a vida está oferecendo para a gente agora. Então, assim, você ter essa consciência, né, desse movimento, óbvio, que parece ser exclusivo de autoconhecimento, mas aplicado no seu negócio, é fundamental. Então, o que eu prefiro? O casamento do digital e do presencial, assim como o Tadashi. Porque o online me permite, por exemplo, atender clientes na Holanda, na Suíça, Espanha, Estados Unidos, Londres, que são pessoas que eu nunca atenderia se eu ficasse só no presencial. E o presencial me permite ter mais recursos para lidar com algumas questões. Então, fazer esse casamento eu acho muito rico, né? E, de novo, dançar conforme a música, falando em outras palavras, né? O que está sendo pedido naquele momento? Ter essa flexibilidade é importante para você ter o melhor resultado, né? Ó, vamos aproveitar o gancho aqui e usar de flexibilidade que o Rafael acabou de falar. A gente está aqui no digital. Eu estou falando para vocês assim, digita após que nós vamos mandar o link, tá? Deu pau. O pessoal acabou de me avisar aqui. Deu pau. E quem está mandando inscrito aí, digitando pós, está recebendo
porque deu problema no sistema. Então, o link está na minha bio, no Instagram, tá lá na minha bio. Tá? É só entrar, que acabar a live aqui, entrar lá na minha bio, clicar, que o link vai abrir, você recebe o link para poder ter toda a informação. Tá? Então, o link está na minha bio. Certo? Todo mundo que digitou aqui pós não recebeu porque deu pau no sistema. Tá? É uma prova de que esse negócio digital é bom pra caramba, é gostoso, mas ele não é infalível. Né? Esse negócio digital é falível. Certo? Dá erro, não tem conexão. Agora há pouco na comunidade eu não consegui entrar. Né? Bom, vamos entrar aqui na última pergunta, tá? Essa pergunta, bom, vamos nessa aqui, nessa outra aqui, peraí. A pós-graduação, peraí. A pós-graduação vai nos ajudar profissionalmente, é o que a gente já falou, tá? Vai ajudar profissionalmente, independente da profissão, tá certo? A Marisa, que o Rafael acabou de falar, é administradora de empresas, foi executiva de grande multinacional e saiu, pediu demissão, montou uma consultoria, começou a fazer a pós-graduação, e é o que ela falou, e a pós-graduação foi o maior aprendizado que ela pôde absorver para aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Tá certo? E aí ela comentou comigo, com o Rafael, semana passada. Ela falou, ela pretende futuramente migrar como terapeuta. Hoje não, mas no futuro é o objetivo dela. Tá certo? Então ela está usando o conhecimento da pós-graduação para se relacionar melhor com os clientes dela. Tá certo? Ou seja, quer trabalhar como terapeuta? Ok, a pós-graduação vai te capacitar. Quer usar o conhecimento da pós-graduação, como eu falei agora, o Rafael comentou agora há pouco, porque é um autoconhecimento e eu vou usar todo o conhecimento para lidar melhor com meu filho, com meu marido, é certeza absoluta que isso vai te ajudar. Tá? Porque é para a vida. Por isso que eu falei, é para qualquer profissão. Né? Então, o pessoal está perguntando, é um MBA? Não, é uma pós-graduação em terapias integrativas. E modelo de negócio. Por que a gente colocou essa questão de modelo de negócio? Para que você tenha uma orientação e disciplinas, como é a disciplina do Rafael, por exemplo, que te ajude a montar um negócio para começar a girar. Entende? Então, que seja no digital, que seja no presencial, que seja em consultório, que seja em atendimento online, ou seja, terapia integrativa e um modelo de negócio. Tá? Quer completar com alguma coisa aí, Rafa? Pergunta não tem mais. Não, eu tenho mandaram 2 perguntas só na minha página, mas uma eu acho que já foi até respondida, né? Que como foi o meu processo de começar a trabalhar com você, foi muito isso que eu coloquei para vocês do LT. E a outra pergunta, que eu acho que tem bastante a ver com a matéria da pós. Como é fazer a gestão de um treinamento? O que vocês sentem ser mais difícil? Vou responder por mim, né? Depois o Tadashi responde por ele. O que eu sinto mais difícil na gestão de treinamento dentro da área que a gente trabalha, autoconhecimento, é porque a gente trabalha com pessoas. E por mais que um treinamento tenha um script, por mais que um treinamento tenha um roteiro, por mais que tenha, lógico, tudo muito definido como vai ser seguido, a gente nunca sabe como vai ser o treinamento. Porque cada turma é composta por pessoas diferentes que fazem o treinamento ser totalmente diferente. Então, eu acho que essa é a matemática que é mais difícil de lidar, porque ali 2 mais 2 não vão dar 4. Entende? Então, por mais que seja tudo muito bem definido. E por isso que se preparar é sempre o mais importante, né? E isso eu bato muito nisso na matéria, na pós. Porque quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais preparado para o inesperado, o Tadashi fala muito isso para a equipe, né? Para todos nós. Nós precisamos estar preparados para o inesperado. E aí parece louca a frase, porque como você vai se preparar para algo que você nem espera? Mas é justamente isso, né? Cada vez que você está num treinamento, você não sabe o que a pessoa vai trazer, você não sabe qual é o assunto. E assim é na terapia também.
Como que você se prepara para uma sessão de terapia se você não sabe qual é o assunto que o seu cliente vai te trazer, né? Como que eu lido com a pessoa, como eu vou conversar com alguém se eu não sei também qual é o assunto? E isso a gente bate muito durante a pós, que é se preparar para estar ali, aberto, presente, disponível. E desse lugar você consegue ter uma boa relação. Dentro da minha trajetória, quando eu comecei Verdade. a trabalhar no instituto, o meu pai me colocou, primeiro eu comecei na parte administrativa, então ele me colocou no almoxarifado, do almoxarifado eu fui para o comercial, do comercial eu fui para vendas, das vendas eu fui para o marketing, do marketing eu fui para o financeiro, até eu ter toda aquela base para poder estar com o comercial em dia, com o administrativo em dia. Do administrativo eu comecei a ir para dentro do salão. Dentro do salão eu comecei com DJ, depois eu comecei com toda a parte de logística, depois eu comecei com toda a parte dos estagiários, aí comecei com toda a parte de ficar com cada um dos terapeutas, e aí foram 2, 3 anos eu passando por tudo isso, até eu realmente hoje estar ali dentro do treinamento de uma forma completa. O que isso me mostra, né? Eu hoje, quando precisou pela primeira vez eu assumir o treinamento, eu estava 100% preparado. Mas por quê? Porque eu tinha passado por cada uma daquelas coisas que eram coisas inesperadas, que de repente eu não ia pensar em passar por aquilo. Mas lógico, meu pai, com maturidade, foi guiando isso de uma forma para poder estar ali. E após a gente mostra muito isso, o quanto que é importante você fazer este caminho, né? Não importa dentro da sua profissão o que você faça, mas conhecer todos os setores, todas as áreas, todas as possibilidades, porque é só dessa forma que você tem como fazer uma gestão. Você não tem como fazer a gestão só na teoria. Você precisa da prática, você precisa saber, desde lá, seja da faxineira que trabalha na sua empresa até o CEO, o que cada um faz, qual é o papel de cada um. Senão você nunca vai ter como estabelecer um processo, você nunca vai ter como, de fato, gerir aquele negócio. Né? Isso eu bato muito na minha aula da pós-graduação. E que eu acho que é o que faz diferença dentro da gestão de um treinamento. Porque é só assim que você pode estar preparado para o inesperado. Né? Muito bom. O Rafael está tocando num ponto assim, muito importante que eu quero reforçar, tá? Eu falo isso na pós-graduação, em terapias integrativas. O pessoal que tem interesse, no link que está na minha bio na hora que terminar, porque deu pau aqui no sistema, a gente não conseguiu mandar o link. E o que eu bato na tecla direto? Se você só tem martelo na mão, tudo que você vê pela frente, você vai achar que é prego. Certo? E aí tem um detalhe. Problema. Se você só tem psicanálise, não estou falando mal da psicanálise, tá? Mas se você, só estou dando um exemplo. Se você só tem psicanálise, você entra para ministrar um treinamento, certo? E nesse modelo de negócio da terapia integrativa, na nossa pós-graduação, você também tem a área de treinamento. Aí você só tem psicanálise, certo? E 100 alunos dentro de sala, tá? E a psicanálise não vai funcionar para aquele sujeito, para o fulano e para o Beltrano. O que você faz? Nada, se você só tem psicanálise na mão, tá? Então, na terapia integrativa, na pós-graduação em terapias integrativas, você vai ter um leque de informações, de técnicas, exatamente para você desenvolver. Isso quer dizer que você vai virar um super-homem, uma mulher maravilha? Não, não é isso. Mas você vai se capacitar de uma forma muito mais efetiva para entender de gente e para poder atender melhor as pessoas. Tá? Então, que eu quero dizer? Que não adianta você... eu bato nessa tecla porque eu acredito nisso, né? Você ser um médico ortopedista especializado em mão, ok, que tem que especializar. Mas você entende de mão e não entende de ser humano. Tá certo? Você entende de psique e não entende de ser humano. Tá certo? Então, o que acontece? Você não vai ter um canal de cura para essa pessoa. Tá? E é isso que a gente está mostrando na nossa pós-graduação, que o ser humano é mais complexo do que a gente imagina. Então, a gente precisa de estar capacitado para se relacionar, para poder ajudar, para poder atender em treinamento, em terapia. Ou seja, isso entra a
pós-graduação em terapias integrativas, né? Então, se você tiver interesse, clica no link que está na bio, no meu Instagram, que direto você já vai receber. Tá bom? É isso, Rafa? É isso. Amanhã nós temos uma continuação dessa live que eu fiz com o Rafael hoje. Nós teremos 2 alunos que estão fazendo a pós-graduação, eles estão se formando agora, tá? Então, 2 alunos, a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo, eles vão contar a experiência deles, que eu acho que isso pode ser muito rico para você entender como a pós-graduação em terapias integrativas, a nossa pós-graduação, pode ajudar e capacitá-los melhor para fazer o que eles fazem, tá? Com 2 profissões diferentes, 2 atuações completamente diferentes, mas que a pós-graduação trouxe muito recursos para que eles pudessem realmente fazer um trabalho maravilhoso que estão fazendo. Tá bom? Então é isso aí. Se tiver interesse, clica no link que está na bio, lá no meu Instagram, e você recebe as informações todas da pós-graduação. E se precisar de mais informações, é só pedir pelo link que o time de suporte dá toda a informação para vocês. Tá bom? É isso, Rafa. É isso. Nós esperamos vocês na porta. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau, Rafa.